da Escola de Contas Públicas do Tribunal e o Ouvidoria Day. Gostaria que a senhora falasse então qual a importância dessa iniciativa, né, para o fortalecimento da escuta cidadã e também para a capacitação dos gestores, como a Escola de Contas Públicas faz. É com grande satisfação que hoje reunimos aqui no auditório do Tribunal de Contas para o ano, a Escola de Contas, a abertura da Escola de Contas e a Ouvidoria Day. Então, com esse avanço que nós, Tribunal de Contas, pretendemos fazer com que o Tribunal avance com equilíbrio e com eficiência e celeridade nos nossos trabalhos. Então, está de parabéns o conselheiro Júlio Pinheiro, o conselheiro Mário de Mello, e nós, para nossa satisfação e honra, temos aqui os dois palestrantes, que é o ministro do STJ, o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, e o Benjamin Zimmer, que é o ministro do TCU. Então, é com grande satisfação que nós vamos ter esses dois eventos e mostrar para toda a sociedade que o tribunal avança com eficiência para o bem da nossa coletividade. Muito obrigada. Conselheiro Júlio, por gentileza. O senhor foi quem criou a Escola de Contas há 15 anos e ele está no quarto período à frente da escola. O que representa esse momento, tendo a presidente Yara como presidente de todo o conjunto do TCE, o nosso querido Herman Benjamin, o nosso Benjamin Zimmer, o governador, Mário, todos aqui presentes nesse momento da abertura do ano letivo da Escola de Contas. Para nós, extremamente significativo. Para nós é uma satisfação muito grande. Eu tenho dois grandes mestres aqui, Herman Benjamin e Benjamin Zimmer, que na verdade nos ajudaram e continuam nos ajudando muito a construir um futuro melhor. Nós que precisamos fazer com que a Escola de Contas Públicas ela atinja a grande maioria dos nossos jurisdicionados para que nós possamos ter a melhor prestação de contas, a melhor contraprestação de serviços e para que nós possamos fazer com que os recursos públicos possam ser muito bem cuidados. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Eu repito, dois grandes mestres que me ensinaram muito. O ministro Herman é um dos grandes responsáveis por isso, o ministro Benjamin é um outro grande responsável por isso. E para nós é uma satisfação muito grande tê-los aqui na abertura desse ano letivo, além do nosso Celdo Braga, que é o grande artista amazonense, poeta, que haverá de nos abrilhantar com uma fala e uma apresentação no final das duas palestras dos dois ministros. Conselheiro Mário de Mello, pode se aproximar. Conselheiro, no âmbito da Ouvidoria Day, esse é um evento que inclusive acontece em comemoração ao Dia Nacional do Ouvidor. Então, sabendo disso, e o senhor como ouvidor do tribunal, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre os avanços que a ouvidoria do Tribunal de Contas tem tido e também as ouvidorias dos outros órgãos públicos no sentido de ser uma porta de entrada para a sociedade. Sem sombra de dúvida, a ouvidoria é a porta do cidadão. E o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, do qual eu fui vice-presidente, dentro de uma meta, unificou esse grande encontro que acontece hoje no Brasil, em todos os tribunais de contas, com esse dia da ouvidoria. É uma honra muito grande estarmos aqui com dois ministros de peso, dois ministros que conhecem bem a realidade amazônica e participando junto com a abertura da Escola de Contas. Então, discutivelmente, a presidente Yara está de parabéns, é o marco. Esse é um evento de peso, muito forte, que tem um significado muito grande para o nosso Estado. O que é o Ouvidoria Day? É o dia do ouvidor. É o dia do ouvidor e a ouvidoria, indiscutivelmente, eu volto a repetir, é a porta de entrada do cidadão. Então, é o coração do Tribunal de Contas. É um ouvido bem grande para que a gente possa ouvir a sociedade. Obrigado a todos. Obrigado. Presidente Herman Benjamin, por gentileza. Primeiro, é uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco. Segundo, o senhor é uma referência de todos nós. O que representa para o senhor ter sido convidado pelo conselheiro Mário Mello para abrir os trabalhos da ouvidoria e, obviamente, estar aqui na abertura do ano letivo da Escola de Contas, tendo à frente Júlio Pinheiro. Bem, bom dia a todas e todos. Eu
conheço o Tribunal de Contas do Amazonas há muito tempo e tenho acompanhado a evolução do seu trabalho, especialmente a fundação da escola, lá atrás, pelas mãos do conselheiro Júlio Pinheiro, e hoje com a ouvidoria, trabalhando junto com a escola. Aliás, faz todo sentido a ouvidoria tendo à frente o conselheiro Mário Melo. Eu queria aqui apenas realçar, porque nós nunca damos muito valor àquilo que temos, não é? Isso é próprio do brasileiro, é um espírito de colonizado. Nós achamos que tudo lá fora é mais importante, é melhor, que nós não fazemos nada que seja inovador. Mas no que se refere à atuação de tribunais de contas na questão ambiental, no seu sentido mais amplo, humano e da natureza, o Tribunal de Contas do Amazonas foi o pioneiro no Brasil. Eu participei das primeiras atividades ainda na gestão do nosso conselheiro Júlio Pinheiro, tratando especificamente da questão do saneamento, do lixo, que nós sabemos que é um problema seríssimo, até mesmo nas regiões mais ricas do país. E quando um tribunal de contas atua nessas áreas, os juízes não gostam que eu diga isso, mas vou falar assim mesmo. É mais importante do que a atuação do Poder Judiciário, que é uma atuação de prevenção. Nós, juízes, nós atuamos, muitas vezes o desastre está feito, desastre irrecuperável, mas a voz do Tribunal de Contas tem um impacto no sentido de prevenir. E isso depois, pelas mãos do ministro Benjamin Zimler, passou para o país como um todo. Ele é outro pioneiro nesse trabalho ambiental. Mas o trabalho ambiental, eu repito, que cuida não só da natureza, mas do ser humano também, que sofre muito com a poluição, com a degradação, com a falta de espaços verdes, com a sujeira. Tudo isso há que ser preocupação dos tribunais de contas do Brasil e hoje ocorre. Então eu quero parabenizar de novo agora a presidente, mais uma vez, e tenho certeza que está sendo uma gestão gloriosa para essa instituição, os conselheiros, por terem dado ao Brasil este exemplo de que é possível fazer, e é possível fazer na perspectiva da educação do administrador público. Porque muitas vezes o administrador público não faz bem, erra, mas não é porque quer errar. Existem os que querem errar. E aí merecem as punições, seja no plano administrativo, pelos tribunais de contas, ou mesmo do Poder Judiciário. Mas a maior parte dos administradores dos pequenos municípios precisa mesmo saber, conhecer. E isto vem, por um lado, pela escola e, por outro, pela ouvidoria. Ministro, o senhor vem a Manaus um dia após uma tragédia envolvendo ocupações em áreas de risco. E 6 pessoas foram soterradas ontem durante uma chuva. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu queria saber o que o Poder Judiciário pode fazer para atuar para que direitos sociais previstos na Constituição, como o direito à moradia, possam ser garantidos para os cidadãos. A questão urbana é um problema no Brasil como um todo. Aliás, vimos no Rio Grande do Sul as inundações, mortes, episódios recentes em Petrópolis, Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, é no país como um todo. Hoje nós falamos em racismo ambiental. Racismo ambiental numa perspectiva mais ampla, não é só contra os afrodescendentes ou os povos indígenas, é contra o pobre. São os pobres que sofrem os impactos negativos mais graves, com mortes, da degradação humana. Então, é responsabilidade, evidentemente, do poder público, e eu acho que os tribunais de contas, e vamos ouvir certamente do ministro, que é um farol no Tribunal de Contas da União, que é o ministro Benjamin Zimler, os tribunais de contas estão atentos a isso. Os mapas dos perigos urbanos estão aí.
né? E as cidades que não têm, tem que ter. Aonde que estão os pobres? Né? Os pobres estão ocupando as áreas de preservação permanente porque não tem opção. E muitas vezes nós vemos as cidades com projetos babilônicos, investimentos caríssimos para proteger apenas a elite. Mas nós temos que pensar nos pobres. Eu paro com isso. Agora vamos ouvir os outros. Sim, vamos ouvir o ministro. Ministro, a sua palestra de hoje é um tema muito importante de licitações públicas. Na sua opinião, qual a importância da escola de contas públicas, do aprimoramento e da transparência? Primeiro, eu quero agradecer a minha participação e a do Tribunal de Contas da União nesse evento de grande importância, o início do ano letivo da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e também na Ouvidoria D. O Tribunal de Contas do Amazonas é pioneiro em muitas questões que envolvem o controle externo exercido pelos tribunais de contas. O conselheiro Júlio Pinheiro é, sem dúvida, um baluarte que anteviu a possibilidade de atuação do controle externo no âmbito das políticas do meio ambiente, nas políticas vinculadas à sustentabilidade ambiental. Era uma época em que nós imaginávamos a atuação do controle externo mais estrito e hoje a grande verdade é que nós temos, no âmbito de todo o sistema, uma atuação muito forte no que diz respeito à área ambiental. E também é importante dizer que eu pretendo abordar o tema da nova lei de licitações e o grau de maturidade dos entes federativos na implantação dessa nova lei. Inclusive, isso tem uma interface muito interessante com a área ambiental, porque um dos baluartes, uma das diretrizes da nova lei é homenagear a ideia de licitações sustentáveis. E nós vamos mostrar a forma pela qual o tribunal tem avaliado o grau de maturidade dos municípios e estados da União na implantação da nova lei, inclusive sobre o aspecto ambiental. Esse vai ser objeto da minha palestra. Nós vamos mostrar que nós temos déficits importantíssimos. A lei é uma lei complexa, difícil. O Brasil é uma federação mais complexa ainda e é preciso uniformizar as práticas para que as licitações e os contratos sejam, na verdade, um procedimento confortável para o empresariado, para o mercado, porque, afinal de contas, há uma parceria implícita entre particular e público quando se faz uma licitação. Nós buscamos os meios para a execução das políticas públicas. Então, nós vamos falar sobre isso, mas antes eu não posso deixar de homenagear novamente o Tribunal de Contas, na figura da sua presidente Yara, dos conselheiros Júlio Pinheiro e Mário de Mello. Ok, gente, muito obrigada, tá? Que o evento está um pouquinho atrasado, a gente precisa encerrar a coletiva. Obrigada. Obrigado.